Bom, povo, eu dei uma introdução sobre o que seriam esses vídeos, de que forma que eles procederiam. E lembrando que eu estou gravando na minha casa e, portanto, é bem complicadinho para mim de gravar, porque aqui passa muito carro, geralmente dá uma barulhada danada. Para vocês terem ideia, eu estou gravando agora, são 2 e pouco da manhã, 2 e meia da manhã, né? E eu queria falar um pouco para vocês do Aristóteles nessa aula, né? Mas então, ignorem algum carro que passar buzinando, alguma música que passar tocando por aí, né? E se concentrem mais em pelo menos aprender um pouco sobre o que eu for falando desse autor, que é um dos mais importantes assim para a gente compreender filosofia. Basicamente, se vocês forem estudar, tiverem pouco tempo para estudar filosofia para o Enem, que vocês estudem pelo menos três autores, né? Que vocês estudem Aristóteles, Kant e Nietzsche, né? Que são, você compreendendo a base desses três caras, você entende bastante sobre o que é a filosofia, o propósito da filosofia e um panorama sobre a filosofia desde a época clássica até, né, o final do século XIX ali, né? E você tem um panorama bem interessante, bem importante desses autores, tá? Mas bom, para a gente falar do Aristóteles, a primeira coisa que a gente precisa é lembrar que o Aristóteles era discípulo de Platão e, como bom discípulo, ele discordava do seu mentor. Enquanto Platão dedicou-se a elogiar as atitudes de Sócrates, enquanto Platão escreveu livros nos quais Sócrates era o personagem principal e argumentava sobre as principais coisas que Platão se debatia, né? É, o Aristóteles ele vai discordar no ponto de vista formal do pensamento platônico. Né? Esse é um primeiro elemento importante. Principalmente do que a gente pode chamar de dualismo platônico. O que é o dualismo platônico? Platão dividia as coisas do mundo, né, entre o conhecimento sensível, o mundo da physis, e o que a gente pode chamar de mundo das ideias ou o mundo da psique. Né? Nesse mundo das ideias viviam, existiam os conceitos. Esses conceitos eram aquelas coisas que amalgamavam as formas e as formas que existem no mundo real, né, no mundo sensível. Né? Então, a principal pergunta que o Platão vai tentar responder com isso é basicamente se existem tantas formas diferentes do mesmo objeto, não seriam todas essas formas provenientes do mesmo conceito? Por exemplo, se existem cachorros de formas tão diferentes, como um pitbull, um pincher, um bulldog ou um beagle, né? Será que eles todos não são provenientes do mesmo conceito? E na verdade, por eles se representarem no mundo físico para nós, são de fato todos eles distorções diferentes do mesmo conceito? Da mesma maneira, a gente poderia dar o exemplo da caneta, que é o que eu sempre dou como exemplo nas aulas, não é mesmo? Existem canetas de variadas formas, tipos e cores, mas todas elas são canetas. Existem cadeiras e mesas de diferentes formas, tipos, mas todas elas cadeiras e mesas. Será que essas diferentes formas não são, na verdade, distorções distintas do que é de fato o mesmo conceito? Sendo esse conceito habitando no mundo das ideias e não no mundo da physis, no mundo da psique e não no mundo da física. Essa é a questão que o Platão tenta responder e isso vai levar ele a desconfiar bastante do mundo sensível. Ele vai dizer que de fato todas as coisas que existem no mundo sensível, que são palpáveis e que portanto são acessíveis aos nossos cinco sentidos, são na verdade distorções da realidade, distorções dos conceitos. Para isso, ele usa a metáfora que a gente conhece como a caverna de Platão, né, que a gente já viu nas aulas anteriores, eu não vou precisar ficar repetindo ela aqui. Mas, de toda forma, o que vai depreender é que o dualismo platônico é o dualismo entre o mundo físico e o mundo das ideias. Né? Bom, o Aristóteles discorda disso.
para o Aristóteles não há um contrassenso em admitir que o mundo físico e o mundo dos conceitos são, de certa maneira, opostos ou, de certa maneira, concorrentes. Bom, por que o Aristóteles vai dizer isso? O Aristóteles, diferente do Platão, que o Platão adota um método que a gente conhece como método dialético, né? Platão e Sócrates adotam um método que a gente conhece como método dialético, e esse método consiste em a gente ficar discutindo um determinado conceito, e a partir do momento que a gente consegue chegar a um consenso sobre esse conceito, como por exemplo o que é um cachorro, né? Vocês poderiam me dizer que o cachorro é sempre um animal, e é um animal que late, tem um certo número de patas, tem uma quantidade certa de pelos, né? Tem uma série de características próprias do cachorro, né? Então, a partir do momento que a gente chegasse nesse conceito platônico, a gente conseguiria estabelecer uma série de questões em comum desse conceito a partir da dialética, né? A partir de trocar ideia com as outras pessoas, né? Ficar discutindo se o que é a beleza, o que é a justiça, levaria a gente a progredir nessa cadeia de conceitos, né? Sempre tentando nos livrar dessa contaminação, perdão pela palavra no contexto atual, pois dessa contaminação do mundo sensível no que é as nossas ideias, né? Portanto, quanto mais deslocado do mundo sensível, quanto mais afastado do mundo sensível por Platão, mais próximo da realidade dos conceitos as nossas ideias estariam. Resultado, né, do pensamento platônico: um desenho de um determinado objeto, né, uma pintura, por exemplo, se afasta absurdamente de um conceito. Afinal de contas, a pintura é a captura daquilo que os nossos olhos traduzem como objeto. Portanto, a tradução que os nossos olhos fazem, a nossa visão faz do objeto, já é por si uma distorção do conceito inicial. E bom, a pintura que fazemos a partir do nosso olhar é ainda mais distorção daquele objeto inicial, daquele conceito inicial. Da mesma forma, e talvez até pior para Platão, a poesia seria uma distorção absurda do conceito inicial. E por aí vai. Ele defende, né, Platão defende que a matemática seria aquilo que mais se aproxima do mundo dos conceitos. Afinal, a matemática é a abstração. Ela não precisa estar no mundo sensível para que nós conheçamos a matemática, né? Vocês não precisam observar, por exemplo, pedras se movendo em uma mesa para calcular um binômio de Newton ou para entender uma equação de segundo grau, né? Esse tipo de coisa, né, são abstrações matemáticas. A gente não precisa acessar diretamente o mundo sensível para conseguir entender como que essas coisas funcionam. Portanto, para o Platão e para o Sócrates, seria uma distorção da verdade, né? Seria uma distorção do mundo das ideias, dos conceitos fundamentais, tudo aquilo que nos é expressado através do mundo sensível. Bom, Aristóteles ele discorda disso, né? Aristóteles ele vai pensar uma outra forma de investigar as coisas. Ele vai virar para a gente e dizer: bom, existe a empiria, existe a experiência sensível. E ela é válida porque ela demonstra para a gente a existência dos conceitos. Ela é importante porque é dela que, no final das contas, se compõe o cosmos. E os conceitos, ou que o Aristóteles chama de a metafísica, né, vai ser aquilo que alinhava, amarra ou prende esses diferentes, né, essas diferentes formas de sentir, esses diferentes objetos com os quais nos deparamos no mundo sensível. Se a gente for entender através de uma metáfora, talvez essa seja a mais fácil de se entender, é como se as coisas no mundo fossem um imenso quebra-cabeça. E o encaixe das peças, aquele pequeno vão que permite que nós encaixemos uma peça na outra, é a metafísica.
né? É a organização do cosmos, é a ordem do cosmos. E a essa ordem que todos os filósofos gregos vão acabar buscando. Como eu tinha falado para vocês na introdução, lá na primeira aula, houve aquele conflito quando o homem ganhou o poder da invenção, né, a capacidade de emular a natureza e, portanto, de ter atribuições que antes não eram permitidas a ele, que fez com que ele pudesse, então, distorcer o mundo, né, distorcer o cosmos, que Zeus tinha organizado tão bem com os olhos de Metis, né, a deusa da prudência. Bom, e, portanto, o papel da filosofia é óbvio, né? Recobrar a ordem cósmica que o homem fez perder, que o homem retirou das coisas. Bem, Aristóteles vai pensar então que essa metafísica seja esse encaixe das peças. E buscar esse encaixe das peças para ele é fundamental, mas sem abandonar ou sem abrir mão da importância que tinha o mundo físico, né? Sem abandonar o mundo onde vivemos, o mundo onde existimos. Né? Bom, e o que poderia dar indício para Aristóteles sobre esse papel das pessoas no cosmos? Né? Bom, ele vai buscar entender uma ética aristotélica. Né? Essa ética aristotélica vai dizer respeito principalmente à felicidade, ao que a gente pode traduzir como eudaimonia, né? A felicidade ou a alegria. Bom, significa que uma determinada ação é boa quando ela nos deixa feliz. Porque afinal de contas, as peças daquele quebra-cabeça que eu contei para vocês, elas querem se encaixar. Elas são peças sendo peças fora do lugar, elas se sentem mal. E portanto, seria bom que cada uma se encaixasse. Isso faz com que a gente possa pensar um pouco, né, sobre essa questão do verdadeiro lugar das pessoas no cosmos, ou o verdadeiro papel das pessoas no cosmos sendo direcionado pela felicidade. Se a gente for pensar um pouco sobre a lógica aristotélica, sobre esse pensamento da eudaimonia e da ética como uma forma de busca pela felicidade ou de conquista da felicidade, descoberta do nosso verdadeiro lugar no cosmos. Afinal de contas, são tantas as experiências contemporâneas de vida, são tantas as profissões diferentes que poderíamos ocupar. E, é claro, nenhum de nós vivencia oportunidades de ocuparmos todas essas profissões. Muitos de nós não faríamos faculdade, por exemplo. Muitos de nós nunca tivemos a oportunidade de tocar um determinado instrumento musical ou de jogar um determinado jogo. E, portanto, muitos de nós podemos nem ter a possibilidade ou a oportunidade de experimentar o nosso verdadeiro lugar no cosmos, ou aquilo que nos deixa verdadeiramente feliz. Bom, nós nos contentamos, em grande medida, às vezes, com aquilo que nos alegra, mas que talvez pudesse nos alegrar mais. O dilema contemporâneo é bastante mais amplo do que aquele pensamento aristotélico, onde poucas coisas eram possíveis. As profissões, as funções das pessoas dentro da cidade eram ainda muito engessadas. Hoje em dia, com a divisão social do trabalho, com as diferentes formas de agir, bom, pode ser que cada um de nós ainda não tenha experimentado aquilo que realmente lhe faz feliz. E isso torna as coisas bem mais difíceis de serem encaradas. Isso faz a missão da ética aristotélica algo a ser encarado na contemporaneidade e deixa que ela abandona, né, faz com que ela abandone o espaço da simples filosofia clássica. Bom, significa que por conta disso ainda estudamos Aristóteles.
Por conta disso, ainda é importante entender sua ética. Bom, a ética, então, vai ser aquilo que nos faz feliz, né? Ou aquilo que nos apresenta o nosso verdadeiro lugar no cosmos. Aonde nós devemos ocupar, o que nós devemos fazer, como devemos agir. É, e às vezes parece muito simples, não é? Também. Eu sempre quis fazer história, por exemplo. Fui, fiz história, né? Fiz graduação, mestrado, doutorado em história. E continuo estudando história e aquilo parece para mim aquilo que eu deveria fazer. Pode ser que alguns de vocês também se sintam assim. Sempre quis fazer direito, sempre quis fazer medicina, sempre quis fazer física. Não, física é mais difícil alguém querer fazer. Mas sempre quis fazer matemática, eu sempre quis fazer química, né? Vai saber a cabeça de cada um. Mas significa que é como se essas coisas estivessem programadas para vocês. E aí, a reflexão do Aristóteles nos obriga a pensar um pouco sobre: será que realmente é isso que queremos? Será que não estamos nos enganando? Porque afinal de contas, quando nós montamos um quebra-cabeça, não é mesmo? Algumas das vezes encaixamos peças erradas, mas elas pareciam tão bem encaixadas, elas pareciam realmente pertencer àquele lugar, mas de fato não pertenciam. Isso faz com que atrapalhemos a montagem de todo o quebra-cabeça, por conta de uma única peça que encaixamos fora do lugar. Então perceba a importância dessa fala, desse pensamento aristotélico, quando nós vamos escolher, por exemplo, a nossa profissão. Imagina que algum de vocês vai fazer medicina porque sempre quis, porque sempre achou importante, ou porque acha que vai ganhar bastante dinheiro fazendo. Cada um tem o seu motivo para escolher a sua profissão. E aí faz, mas chega no curso e acha terrível. E não consegue encarar a si mesmo fazendo medicina, ou fazendo engenharia, ou fazendo qualquer outro curso. Olha para si mesmo, sente vergonha, sente nojo de ser o que você é, porque afinal de contas, bom, não era isso que você deveria estar fazendo, mas eu lutei bastante tempo para passar em medicina, eu lutei muito tempo para passar em direito, ou eu sempre planejei fazer engenharia, mas eu não me sinto feliz fazendo isso. Na visão aristotélica, você não está atrapalhando simplesmente a si mesmo. Porque, afinal de contas, uma peça do quebra-cabeça fora do lugar, bom, essa peça atrapalha o encaixe de todas as outras. Resultado, você atrapalha a própria ordem do cosmos. E por sua culpa, ou por sua responsabilidade, o cosmos não é mais o mesmo. O cosmos está em desequilíbrio. Então, quando a gente vai pensar nessa lógica, né, dessa ética aristotélica, ela é muito mais ampla do que o simples texto poderia nos direcionar. Né? Só que não basta simplesmente sermos felizes. Porque, por exemplo, eu poderia dizer para vocês que eu me sinto feliz, então, dando aula de filosofia. Talvez mais feliz dando aula para uma sala lotada de pessoas, 80, 90 pessoas, do que para uma sala comigo e o meu celular na minha frente. Mas mesmo assim feliz em dar aulas, feliz em falar sobre filosofia ou pensar sobre filosofia. E o professor, no meu caso, eu falo sobre filosofia, eu dou aulas de filosofia, eu não estou filosofando, né? Eu só falo sobre os autores. Mas eu poderia dizer, eu me sinto um prazer inenarrável em dar aula sobre isso. Né? Pode ter uma coisa ou outra que eu não goste, mas dar aula eu gosto. Resultado. Então significa que eu estou no meu verdadeiro lugar, não é mesmo? Que tudo se encaixa e o cosmos realmente pode agora se reordenar. O problema é que muitas das vezes, ao fazermos aquilo que gostamos, talvez não chegaremos ao segundo patamar, que é, além de fazer o que gostamos, além de fazer o que nos faz feliz,
é preciso que, ao fazermos o que nos faz feliz, trouxermos, né, ou levarmos a felicidade para os outros. Significa que não basta que eu adore dar aula de filosofia, ou que eu goste demais de dar aula de história, ou que eu me sinta excelente dando aula de sociologia. É preciso também que eu leve essa felicidade, ou que eu contamine com essa felicidade, todos os meus alunos, ou grande parte deles. Aí a coisa fica um pouco mais complicada. Porque aquele cara que não gosta da minha aula deve estar pensando no fundo da sala, né, ou assistindo a videoaula, pensando assim, finalmente então eu peguei esse gordo filho da puta. Porque afinal de contas eu não gosto da aula dele. Significa que a felicidade ou o verdadeiro lugar desse cara depende do meu gosto. É como se a minha felicidade dependesse da felicidade alheia, na visão aristotélica. É verdade. Bom, a primeira coisa que eu sempre digo, e vocês já devem ter ouvido, é: antes de pensar se por conta da sua infelicidade ao assistir minhas aulas eu não estou no meu devido lugar, é preciso fazer uma espécie de autocrítica. Uma questão que a gente vai trabalhar em Kant. Né? Mas essa autocrítica significaria que você precisa pensar um pouco se você se sente infeliz com a minha aula e só com ela, ou se você se sente infeliz assistindo aulas, né, que seria uma segunda possibilidade. Porque se a segunda possibilidade for verdadeira, então você, querido aluno, você infelizmente não está no seu devido lugar sendo aluno. Pode ser que você passe por esse momento muito rapidamente, porque quer logo se livrar do fato de ser aluno e possa abrir uma empresa, possa fazer qualquer outra coisa, ser muito feliz fazendo o que faz e contribuir com a ordem do cosmos fazendo o que faz, mas talvez ser aluno não é aquilo que você foi feito para fazer. É claro, essa é uma visão aristotélica que eu estou aplicando no contexto da sala de aula, só para que vocês tenham mais palpável o exemplo que eu estou dando. Bom, então eu preciso contaminar os outros com a minha própria felicidade. E, portanto, dando aula, levar a felicidade para os outros. Onde que a gente vê isso de uma forma mais acadêmica? Né? Ou de uma forma a evocar textos clássicos? A gente vê isso muito claramente na jornada de Ulisses, ou Odisseu, de volta para Ítaca. Para quem não se lembra, eu acho que eu falei isso em alguma das aulas, a gente tem dois grandes textos clássicos no mundo grego. Né? O primeiro é a Ilíada, são dois textos de Homero, né? O primeiro é a Ilíada e o segundo é a Odisseia. Né? A Ilíada conta a história da ira de Aquiles, e com a ira de Aquiles ele retrata o que foi a Guerra de Troia. E um segundo texto, chamado a Odisseia, onde ele conta a volta para casa de uma das pessoas, de um dos reis, dos vários reis das cidades-estado gregas, que foram para a Guerra de Troia. No caso, Ulisses ou Odisseu. E é essa segunda história que nos interessa. Bom, no episódio do cavalo de pau, né, onde os gregos construíram um cavalo de pau que substitui a figura equestre que Poseidon fez cair sobre Troia, né, construída de paládio, que era uma espécie de metal incorruptível, com a promessa de que enquanto aquela figura equestre permanecesse protegendo Troia, Troia nunca cairia. Quando os troianos aceitam o cavalo de pau, de certa maneira eles substituem o presente, né, substituem o presente do deus lá pela figura equestre. Então o resultado é que Troia cai em seguida ao cavalo de pau. Bom, nesse episódio, quando os troianos vão aceitar o cavalo, né, um sacerdote, né, um sujeito que prevê o futuro,
chega próximo do cavalo de pau e começa a denunciar, né, que aquele cavalo era, na verdade, uma armadilha dos gregos. E Ulisses, né, pede a ajuda de Poseidon nessa ocasião. Poseidon puxa pelos pés com o monstro marinho o sacerdote, né, e aí o resultado é que ele não consegue dizer o que deveria ser dito, né, que aquilo era, na verdade, uma armação dos gregos, e os troianos acabam aceitando o cavalo. Né, e com isso Troia cai. O problema é que Odisseu, o Ulisses, não gosta muito, não admite muito esse pedido de ajuda. Porque depois de ter vencido Troia, né, que era a cidade protegida por Poseidon, Ulisses faz aquilo que, quando os gregos fazem, geralmente dá uma merda enorme, que é desafiar os deuses. E não é um deus qualquer. É Poseidon, o senhor dos mares, o Poseidon, o senhor dos mares. Ora, quando Odisseu, ou Ulisses, desafia Poseidon, isso é um grande problema para ele, não é mesmo? Afinal de contas, a volta para casa era pelos mares. Ele tinha que navegar até Ítaca, de volta a Ítaca. E a meta está feita, né? Porque se você desafia o Senhor dos Mares e o caminho de volta é pelo mar, talvez você tenha feito uma enorme cagada. Resultado, ele fica perdido no oceano por um longo período de tempo. Mas ele nunca se esquece de Ítaca, o seu devido lugar, de onde ele foi tirado pela guerra, né? E para onde ele sempre quis voltar, para os braços de sua amada Penélope. Penélope, do manto de Penélope, que fica sempre tecendo uma mortalha para Ulisses e diz que quando terminasse de tecer a mortalha, né, ela escolheria um novo marido, e aí ela tece a mortalha durante o dia e destece a mortalha durante a noite, né, daí a expressão manto de Penélope. Né. Mas o interessante é que Ulisses ele se perde, ele vai para em alguns lugares, mas um dos principais é a ilha de Calipso. Né. Calipso, se a gente for traduzir, daria alguma coisa como esquecer, né, ou, é, ou o oculto, alguma coisa nesse sentido. Né. Esquecer seria mais para Letéia, né? Então seria como o oculto. Né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, o livro do Apocalipse, é aquilo que foi desocultado, né? Ou desvelado, desescondido. Né? Ou revelado, como vocês preferirem. Né? Daí o livro das revelações, o Book of Revelation. Né? Bom, mas o importante é que aquela ilha era uma ilha oculta, era uma ilha escondida. E lá Ulisses vai lidar com uma feiticeira muito poderosa. Essa feiticeira, ela enfeitiça todos os membros da tripulação, boa parte dos membros da tripulação de Odisseu. E aí o resultado é que Odisseu ele fica seduzido pelas possibilidades abertas, né, por dizer assim, né, possibilidades abertas pela feiticeira. Né? Naquele lugar ele teria o vinho da melhor qualidade, ele teria os alimentos da melhor qualidade, e os marujos e Ulisses também, né, poderiam desfrutar das mulheres que habitavam aquela ilha junto com a feiticeira Morla. Bom, é uma vida que Ulisses gosta. Ele tem felicidade naquele lugar. Mas alguma coisa está errada. Alguma coisa ainda o puxa pelo pé. Alguma coisa ainda diz a ele que aquilo que ele está fazendo não está certo. Bom, essa coisa é a saudade não de Penélope, claro. É a saudade do seu devido lugar, que é Ítaca. Né? O lugar, né, a ilha de onde ele é rei. Bom, Odisseu se sente muito mal, às vezes, pela saudade de Ítaca. E ele percebe que viver naquele lugar
por mais que pareça prazeroso, por mais que pareça uma bênção, é na verdade uma maldição. Resultado, ele quer ir embora. Ele pede a ajuda de Hermes, né? Hermes dá uma ajuda para ele vai querer ir embora daquela ilha, né? Abandonar a feiticeira e ir embora. E então a feiticeira propõe a ele talvez a maior das tentações, que é a juventude eterna. Percebam que é a juventude eterna, não a vida eterna. A vida eterna seria uma tremenda maldição. Imagina você viver por 80, 100, 110, 150, 200 anos, 300 anos, 1000 anos, o seu corpo sendo, né, o seu corpo ficando decrépito, né, a sua vida sendo cada vez mais difícil, as dores aumentando. Né? Então, a vida eterna, para os gregos, é uma tremenda maldição. Mas a juventude eterna é interessante, porque a juventude eterna vai manter você naquele status ali. De 30, 35 anos, que no mundo contemporâneo é mais ou menos quando a gente começa a fazer aniversários, né, iguais todo ano. Eu, por exemplo, faço 34 anos várias vezes, né, há vários anos. Mas, então, basicamente, você começa a fazer aniversários iguais. Né? Então, Ulisses teria a mesma idade para sempre. Essa seria a maior tentação dos gregos. Mas, mesmo diante dessa enorme tentação, ele não retroage. Ele diz: eu ainda quero ir embora, porque viver nesse lugar, ter a juventude nesse lugar, viver a eternidade aqui, mesmo jovem, seria para mim o maior dos tormentos, porque eu não estou no meu devido lugar. E eu não estou em Ítaca. E daí ele volta, tem todo um problema para ele conseguir voltar, né? Uma odisseia enorme para ele conseguir voltar. Mas resultado, ele chega, volta para Ítaca e encontra realmente o seu verdadeiro lugar no cosmos. O que esse texto ensina para a gente sobre esse conceito? Bom, o texto ensina para a gente várias coisas, mas especificamente sobre esse contexto da ética aristotélica, a gente pode pensar no fato de que, bom, não é sempre que aquilo que nos faz feliz é o nosso verdadeiro lugar. É aquilo que a gente deve fazer no cosmos. E é preciso que fiquemos atentos para não nos tornarmos escravos dessa falsa felicidade, desse pequeno encaixe de peças de quebra-cabeça que nós encontramos. É como se como se um ou dois encaixes da peça tivessem encaixado, mas faltava ainda alguns outros. Então a ética aristotélica vai pensar isso. Né? O que devemos fazer? Qual é o nosso verdadeiro lugar? Né? Uma consideração importante sobre essa ética é que significa, portanto, que existe uma espécie de lugar ideal para cada um de nós. Né? Existe uma espécie de trama universal, que seria essa metafísica. E essa trama universal, essa trama cósmica, né, ela seria responsável por guiar a nossa busca pela felicidade. Né? Então, é como se nós tivéssemos que encontrar a nossa natureza, o nosso lugar. Tem vários filósofos que vão discordar disso. Alguns podem dizer, por exemplo, que na verdade o cosmos se transforma o tempo todo. Que, portanto, não há uma busca pelo seu verdadeiro lugar, porque afinal de contas, o seu verdadeiro lugar muda o tempo todo. Alguns outros poderiam dizer: não existe trama cósmica. Cada um faz as coisas que faz de maneira aleatória, praticamente, né? E aí vai vivendo a vida nesse sentido e buscar uma ética que fosse universal seria uma tremenda bobagem. O mais importante seria buscar uma ética humanista, segundo a qual se estabelece a relação entre os homens e que, portanto, é o acordo dos homens que define a sua ética. Portanto, a ética que a gente tem aqui no Brasil é uma, a ética que existe na França ou na Itália é outra, né? E que, portanto, essas discussões se dariam a partir dos seres humanos.
né, a partir da vivência humana e não de uma existência prévia ao ser humano, que é essa existência cósmica. Né? Outro poderia dizer: nós já fazemos tudo aquilo que devemos fazer. Nós, como todos os outros animais, somos parte integrante da natureza e, portanto, todo o nosso comportamento já é programado por uma espécie de trama, né, que o cosmos já definiu e nós não temos como escapar dela. Que é aquela galera que vai negar, por exemplo, a ideia da invenção humana como algo que pode ser alheio à natureza humana. Né? Então, tem várias outras formas de pensar a ética, eu só estou falando algumas aqui para vocês, só para a gente não ficar também só no pensamento aristotélico. Né? Mas o pensamento aristotélico sobre a ética é um dos mais importantes. Portanto, fazer algo que te torna feliz, que te faz feliz, e também, né, junto com isso, fazer algo que torna as outras pessoas felizes. Ele sintetizou isso em dois conceitos importantes, que está lá na Ética Nicômaco, que é um livro que Aristóteles escreve. Não, eu fico pensando a situação, né? Porque Nicômaco é o filho de Aristóteles. Né? E aí você imagina a notícia, né? Querido Aristóteles, né? Estou grávida, diz a esposa de Aristóteles. E ele diz: ótimo, vou escrever um livro. Né? Que beleza, né? Imagina o pai do ano que não seria esse cara, né? Ele vai lá, a primeira coisa que ele faz quando descobre que a esposa está grávida é escrever um livro sobre ética para ensinar para o filho dele como ele deveria agir. Né? O negócio de tomar uma cerveja, fumar um cigarro, nada do tipo, né? Um charuto, alguma coisa, nada do tipo. Vou escrever um livro. Né? Vou ensinar para o meu filho como ele deve agir. Então, nessa ética Nicômaco, ele vai fazer uma diferença importante. Né? Ele vai falar que a ética deve buscar trazer a felicidade para a cidade, né? E que, portanto, cada pessoa tem o seu devido papel dentro daquela cidade. Se encontrarmos o devido papel de cada um dentro das respectivas cidades, encontraríamos uma espécie de papel dentro do planeta, dentro do cosmos, por aí vai. Né? Vamos buscar esses diferentes papéis, esse diferente lugar onde cada um estaria feliz e trazendo a felicidade para os outros. Certo? Bom, então o objetivo dessa ética é trazer a felicidade da cidade. Alguns pontos polêmicos sobre isso. Né? Por exemplo, Aristóteles ele concorda com a escravidão. Afinal de contas, alguns homens não conseguem tomar conta de si mesmos. Se endividam, se embriagam, consomem drogas e, portanto, não praticam luxúria e, portanto, não conseguem tomar conta de si mesmos. É preciso que outros que conseguem tomar conta de si ensinem ou, pelo menos, conduzam a vida daqueles que não conseguem tomar conta de si. Essas questões podem ser retomadas em temas de redação que vocês escreverem, como, por exemplo, sobre a internação compulsória dos indivíduos que sejam adictos ou alguma coisa do tipo. Né? Seria interessante retomar esse tipo de discussão, né? Uma discussão aristotélica. Será que é válido internar pessoas adictas porque elas não conseguem tomar conta de si mesmas? Ou, se vocês quiserem, dentro do contexto contemporâneo sobre isso, uma determinada pessoa que por ignorância ou por irresponsabilidade espalha o vírus do coronavírus, por exemplo, para o resto da população, será que é justo, dentro do pensamento aristotélico, que nós internássemos ou prendêssemos essa pessoa para que ela não continue fazendo isso? Né? Tudo isso são formas de usar a teoria de Aristóteles para possíveis redações ou possíveis reflexões de vocês. Né? Mas então, nesse texto, né, finalmente, nesse texto do Aristóteles, da Ética Nicômaco, ele vai fazer uma diferença entre dois tipos de bem, o que ele vai chamar de o bem e o sumo bem. O bem é a sua própria felicidade, aquele bem que é conquistado através da sua felicidade, né? Da emoção da felicidade. E seria o oposto seria a emoção da tristeza. Né? Então nós sabemos que uma ação é ruim quando ela traz a tristeza, quando ela nos traz infelicidade. Né? E aí, além do bem, teria o sumo bem. O sumo bem é quando, além da ação trazer a sua própria felicidade, ela também leva você a conquistar a felicidade do outro, a levar a felicidade para o outro. E aí, portanto, é esse sumo bem que deveríamos buscar,
que é o bem para todos, é uma espécie de bem coletivo ou bem geral. Outros filósofos vão retomar isso, né, alguns deles bem posteriores a Aristóteles, como por exemplo o Rousseau vai falar um pouco disso, né, sobre o papel do contrato social, como ele faria para preservar o bem da sociedade, mas isso é tema para outras aulas. Bom, essa então é a primeira aula sobre Aristóteles. Eu acho que a próxima deve ficar um pouco mais curta, mas é uma aula introdutória sobre o conceito de ética dentro de Aristóteles e o papel da metafísica como uma espécie de trama segundo a qual organiza-se essa ética, né? Organiza-se esse sentimento humano. Então, a gente fica por aqui e na próxima aula eu vou tentar trazer o conteúdo final do Aristóteles, tentar lapidar alguns termos, né, alguns conceitos e trazer um pouco melhor um raciocínio sobre a lógica aristotélica, a forma como as coisas mudam para Aristóteles, certo? Então, um abraço, até mais.